Saudações, boa tarde, boa noite, bom dia, né? Em qualquer horário que você estiver, sinta-se saudado, né? Eu sei que nem todos vão assistir no mesmo horário, então estou saudando aí aquele que vai assistir o vídeo no horário que você estiver, que Deus esteja com você, que Ele abençoe seu dia, né? Nós temos hoje mais uma vez o privilégio de estudar a Palavra de Deus e nós vamos hoje continuar o estudo, né, da série Os Ensinos de Jesus, onde a gente está estudando o que Jesus ensinou sobre vários temas. São 18 temas ao todo. Nós estamos aqui fazendo uma verificação, uma análise, um aprofundamento. A gente assiste um vídeo do pastor Arilton e depois do vídeo do pastor Arilton, né, Arilton de Oliveira, bastante conhecido da TV Novo Tempo. Ele fez entre os vários trabalhos que ele fez um chamado, né, um estudo bíblico, um curso, né, bíblico, Ensinos de Jesus, onde ele é ministrado nesse livrinho aqui, né? Você já deve ter visto, né? Esse livrinho, Ensinos de Jesus, e também vem no CD, né? O CD que tem as mídias que a gente acompanha e que você está assistindo aqui com a gente. A gente assiste esses 10 minutinhos que ele gravou lá na Terra Santa e depois faz uma abordagem aqui e você pode acompanhar, né? A gente está fazendo um seminário ali na Leben House, mas tem mais gente assistindo, né, aqui no YouTube, os vídeos que são colocados, né? Então eu gostaria de te saudar, que você se sinta abençoado, né? Que Deus possa abençoar a tua vida e vamos então assistir o vídeo, então hoje de 10 minutinhos, calculo que deve ser uns 10 minutinhos. Hoje é o tema, o que Jesus ensinou, né, os ensinos de Jesus sobre a sua volta. O que Jesus ensinou a respeito da volta dele, do retorno dele em glória e majestade. Eu vou colocar o videozinho aqui, rapidinho, e daí depois nós então passamos, né, depois a parte dos comentários, né? Eu vou abrir aqui rapidinho o CD. Você pode acompanhar ali e depois a gente faz os comentários. Aí depois eu vou tirar a minha tela aqui para ela não te atrapalhar, né? E a gente então volta aqui, ó. Sua volta, o que Jesus ensinou sobre a sua volta. Eu vou pausar aqui primeiro, né? Vou jogar aqui para o finalzinho. Vou diminuir aqui a minha tela e daí você já pode acompanhar e assistir à vontade. Beleza? A gente retorna, a gente se vê depois do final do vídeo para debater o tema que está aqui tratando, tá bom? Até mais, até daqui a pouquinho, daqui a uns 10 minutos, 13 minutos de vídeo na verdade. Daqui a 13 minutos a gente se fala novamente. Até lá! Você gosta de assistir filmes? Qual o seu gênero favorito? Ação, comédia, romance, ficção científica? Você já percebeu que há uma inquietude geral por saber como terminará a história humana? Filmes como Independence Day, Armagedon, Impacto Profundo, 2012, todos procuram mostrar uma teoria de como seria esse fim. Mas não passam de teorias humanas. Por que não confiar na versão que o próprio Deus, Criador do universo, apresenta em sua palavra? Nós estamos sobre o Monte das Oliveiras. Do outro lado, nós temos o Domo da Rocha. Nesse exato local,
nós tínhamos o Templo de Salomão, que depois foi também chamado Templo de Herodes. Certa vez Jesus estava caminhando com os discípulos próximo a esse templo e os discípulos chamaram a atenção do seu mestre para a beleza da construção. Jesus então fez uma profecia extraordinária. Ele disse: não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Em seguida, Jesus veio aqui, para o Monte das Oliveiras, e os discípulos se aproximaram dele, curiosos a respeito da sua fala. E então perguntaram para ele: Mestre, dize-nos quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda? E aqui no Monte das Oliveiras, Jesus fez o famoso discurso profético de Mateus 24, alertando a respeito do dia da sua vinda. Qual será o objetivo da volta de Jesus? Cristo foi claro ao dizer que ele voltará para dar a recompensa segundo as suas obras. Ou seja, a volta de Cristo é uma doutrina fundamental nas Escrituras e descarta a possibilidade de alguém ir direto para o céu assim que morre. A recompensa não é dada após a morte. A recompensa só será dada quando Jesus voltar a essa terra em glória e majestade. O que acontecerá com os mortos na volta de Cristo que não se salvarem? Eles permanecerão mortos. Já os que estiverem vivos, os ímpios, eles irão fugir do esplendor da glória da volta de Jesus. Apocalipse capítulo 6 declara que eles pedirão aos montes e aos rochedos: caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles. E quem é que pode suster-se? Os ímpios vão preferir a morte do que contemplar a volta de Cristo nas nuvens dos céus. Quando Cristo voltar a essa terra, todos os mortos que estão salvos, eles ressuscitarão. Ressuscitarão incorruptíveis, diz Paulo, para receberem sua recompensa. Por outro lado, aqueles que estão perdidos, eles não ressuscitam na volta de Cristo. Segundo o livro do Apocalipse, capítulo 20, eles só irão ressuscitar 1000 anos após a volta de Cristo. Essa também é chamada a segunda ressurreição. O que vai acontecer com os salvos que estiverem vivos? Paulo diz que no momento da volta de Jesus, ele vai descer dos céus e os vivos serão transformados num abrir e fechar de olhos. Porque é necessário que o corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e o corpo que é carnal, imortal, se revista da imortalidade. Nesse momento, a morte será vencida e os santos receberão a vida eterna. Os horrores sofridos pelos judeus na destruição de Jerusalém e do templo também chegariam a este lugar, a fortaleza de Massada. Massada é uma fortaleza natural, com penhascos íngremes e terreno acidentado. Na parte leste, a face do abismo se eleva 400 metros acima da planície e possui difícil acesso. O rei Herodes, o Grande, aproveitou as características do local naturalmente protegido para construir um palácio, reforçando e ampliando a antiga fortaleza. Após a destruição de Jerusalém, Massada se tornou a última fortaleza judaica a ser vencida. Após anos de trabalho, os romanos, liderados pelo novo procurador Flávio Silva, construíram acampamentos e uma muralha ao redor de Massada, para que ninguém fugisse. Finalmente, no ano 73, uma enorme rampa foi construída pelo lado oeste do platô, e foi através dessa rampa que eles tiveram acesso à muralha da fortaleza e a destruíram. Mas antes que os romanos invadissem Massada, Eleazar ben Jair convenceu seus compatriotas que era melhor morrerem livres do que sofrerem a tortura que certamente estaria reservada para eles e seus familiares. Com grande tristeza, cada chefe de família matou sua mulher e seus filhos. Em seguida, foram sorteados 10 homens para matar os restantes.
Desses, um foi selecionado para matar os outros 9, incendiar o palácio onde todos haviam tombado e depois suicidar-se. Quando o dia amanheceu, as tropas romanas atravessaram as muralhas destruídas para entrar em combate, mas tudo o que encontraram foi o silêncio. Intrigados, os soldados gritaram para atrair os guerreiros. Em vez disso, viram surgir das sombras 2 mulheres e 5 crianças, que haviam escapado do massacre da noite anterior, escondendo-se em cavernas subterrâneas. Os sobreviventes contaram aos romanos o que havia acontecido, mas eles só acreditaram quando entraram no palácio incendiado e contemplaram centenas de cadáveres. Massada tornou-se um símbolo da resistência judaica. As palavras do hino nacional israelense expressam o anseio do coração de todo judeu, desde que os romanos romperam as defesas de Massada. Enquanto no fundo do coração palpitaram a alma judaica e em direção ao Oriente o olhar voltar-se a Sião, nossa esperança ainda não está perdida. Esperança de 2000 anos, de ser um povo livre em nossa terra, terra de Sião e Jerusalém. Os discípulos ficaram curiosos a respeito da data da volta de Jesus. Jesus disse, mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe. Nem os anjos nos céus, nem o Filho, somente o Pai. Mas nós não estamos em trevas quanto a esse dia, pois Jesus descreveu em Lucas 21 os eventos que teriam lugar antes que ele voltasse. Jesus falou sobre um grande terremoto, o sol negro, a lua vermelha como sangue e uma queda de estrelas. Todos esses eventos já estão na história. E Jesus mesclou esses eventos em Lucas 21 com os sinais da sua vinda e também a destruição de Jerusalém no ano 70. Um dos eventos mais extraordinários que ocorrerão no final da história humana envolve o monte sobre o qual agora estamos, o Monte das Oliveiras. Esse monte foi cenário do ministério de Cristo. Quantas vezes ele deixou a cidade de Jerusalém e subiu a esse monte para estar a sós e orar? Quantas instruções ele passou aqui para seus discípulos? E agora, o profeta Zacarias, no capítulo 14, traz para nós uma informação extraordinária. No final dos 1000 anos, ou seja, 1000 anos após a sua vinda, a cidade santa, a Nova Jerusalém, ela vai descer dos céus. Esse monte que hoje nós pisamos, ele vai se abrir, formando um grande vale, e nesse mesmo local pousará a Nova Jerusalém. Todas as sepulturas que hoje você contempla aqui, elas se abrirão, ou na primeira ou na segunda ressurreição. Aquelas que se abrirem na primeira ressurreição, na volta de Cristo, receberão a recompensa da vida eterna. E as que se abrirem na segunda ressurreição, elas ressuscitarão para o juízo, para a condenação e a destruição eterna. E nesse local, quando pousar a cidade santa e dentro dela todos os salvos, todos irão testemunhar. Todos os seres humanos de todas as eras, salvos e perdidos, céu e terra, irão testemunhar a coroação de Cristo. E quando Cristo for coroado, acima da Nova Jerusalém, todos os ímpios reconhecerão que eles se perderam por uma escolha própria. Por outro lado, os salvos louvarão a Deus em antífonas e renderão ao Cordeiro a glória devida, porque ele morreu para nos dar o direito à vida eterna. Cristo nos prometeu que ele vai voltar a essa terra para buscar os salvos e levar para os céus. Em João 14, 1 a 3, nós temos a promessa mais clássica de Jesus: vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. João diz que os salvos serão levados para os céus.
para uma cidade que Deus está preparando. Essa cidade é chamada na Bíblia de a Nova Jerusalém. Por que é chamada de a Nova Jerusalém? Porque aqui, atrás de nós, está a cidade de Jerusalém. Agora, Deus vai trazer para nós a Nova Jerusalém. E assim como esta cidade tinha uma muralha com 12 portas, também a Nova Jerusalém terá uma muralha com 12 portas. E os salvos entrarão por essas portas quando Cristo nos levar para lá. Amigo, que privilégio eu e você temos de poder nos preparar para o maior evento de todos os tempos, a volta gloriosa de Cristo a essa terra, quando o pecado terá fim, Satanás será destruído e nós receberemos o dom da imortalidade. Não quer você se preparar para o grande dia do regresso de Jesus a essa terra? Não quer você abrir o seu coração e aceitar o homem do Calvário como teu Salvador pessoal? Eu queria orar para que isso acontecesse na sua vida. Pai Santo, estamos aqui na cidade de Jerusalém, na mesma cidade onde o Senhor foi crucificado. Nós queremos te aceitar como nosso Salvador pessoal. Nós queremos receber a vida eterna das tuas mãos e nós queremos um dia morar na Nova Jerusalém. Nos abençoe e nos ajude nesse propósito. Oramos em nome de Cristo. Amém. Jesus disse que viria e veio. Jesus disse que morreria e morreu. Aqui, nessa cidade em Jerusalém. Jesus disse que ressuscitaria. Aqui ele ressuscitou. E Jesus disse que vai voltar. Espere-o. Bom, você viu aí, né, os textos que foram trazidos, né, pelo pastor Arilton, uma imagem muito bonita, né, lá da Terra Santa, né, um local que eu ainda quero visitar, né. Bom, acompanhando então aqui, nós temos aqui o livrinho, né, que acompanha aqui, e ele tem 10 perguntas que nós vamos abordar aqui e tentar dar uma aprofundada um pouco mais detalhada, né? O vídeo ali é de 13 minutos, já falou muita coisa, nós vamos tentar falar um pouquinho mais. Não vou entrar muito nos detalhes, vou falar de ressurreição, mas não vou entrar muito em detalhes na ressurreição, porque existe uma lição só para a ressurreição, nem na questão da morte, vou só dar uma pincelada também, mas a questão da morte, ela existe um estudo completo só para a morte, né? E para o juízo também tem mais um estudo. Então hoje nós vamos estudar então sobre a volta, né? Jesus, ele falou da sua volta, ele prometeu a sua volta, e o tema da volta de Jesus, ele é um tema muito presente na Bíblia, né? Todos os apóstolos falaram da volta de Jesus, Jesus falou da sua volta, ele prometeu voltar, né? Ele falou que voltaria, né? Ele disse nesse texto, João 14, 1-3, ele menciona assim, né? Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vou teria dito. E ele diz assim, e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei. Então ele vai voltar. E a gente sabe que lá no livro de Atos, né, no livro de Atos capítulo 1, verso 10, os anjos conversando lá com os discípulos, eles dizem, né, para os discípulos, esse Jesus que subiu, né, voltará do mesmo modo que o vistes subir, descerá do mesmo modo que o vistes subir. Então a gente vai tentar se aprofundar aqui, eu vou abrir aqui eu vou diminuir aqui minha tela rapidinho, eu vou abrir aqui abrir aqui a Bíblia, né, que você já conhece, né, aquela Bíblia da TV Novo Tempo. Estou com ela aqui aberta, né? Você pode digitar lá em biblia.com.br. Lá tem essa Bíblia onde você vai poder pesquisar, né, na internet e ler a Bíblia sem maiores dificuldades, né? A Bíblia na internet bem fácil para você verificar.
Então tá, o primeiro texto que nós vamos perguntar são 10 questões, 10 perguntas que tem aqui. Na primeira pergunta diz assim, ó, antes de sua partida, que promessa fez Jesus aos discípulos? Esse texto que eu já mencionei para vocês, né? Capítulo aqui 14 de João, né? João, capítulo 14, no verso 1 a 3, né? A gente tem aqui, ó, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não fora, eu vou-lo teria dito, ou seja, na casa do Pai, na casa de Deus, do Pai, né? Deus, o Pai, tem lugar para todos. Mas diz aqui que Jesus foi preparar lugar. Vou preparar-vos lugar. Aqui surge um questionamento que eu sempre gosto de trazer, um aprofundamento, né? Então, nessa questão, eu queria que você pensasse o seguinte. Existe um texto da Bíblia em que Jesus diz assim, então direi àqueles, né, que estiverem à direita, vinde benditos do meu Pai, e tomai posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Você já deve ter ouvido falar desse texto. Então fala lá que o reino já está preparado desde a fundação do mundo, e aqui Jesus diz que vou preparar-vos lugar. Tá, esse preparar é o quê? O local lá, o local que a gente vai ficar e morar, não está pronto? Já está pronto, né? O texto fala, né? Aquele outro, né? Que vos está preparado desde a fundação do mundo. Então esse preparar-vos lugar não tem a ver com o lugar em si. Tem a ver com um aspecto pessoal meu, ou seja, a minha condição de estar lá, o meu direito de estar naquele lugar. Porque tem um texto que fala que já está preparado e outro que ele vai preparar. O que ele vai preparar não é o lugar, que o lugar já está preparado, né? Essa preparação é preparar o quê? O meu direito. É nesse aspecto que existe mais uma fase do plano da salvação que existiria após a cruz, né? Jesus veio, fez a morte na cruz, que é o sacrifício suficiente, total, eficaz, não precisando de mais nenhum. Mas esse mérito desse sacrifício é levado ao céu a fim de garantir o meu e o seu lugar lá no céu, lá naquela nova cidade, a Nova Jerusalém. Então, por isso que diz que vai preparar o lugar para mim e para você, lá naquele lugar. Então, esse preparo, depois que Jesus prepara, e aí ele diz assim no final, e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei. Então, o que acontece? Quando ele terminar de preparar o lugar, ele vai voltar. Vai voltar e vai nos receber para ele mesmo. Então, a pergunta ali, ó, antes de sua partida, que promessa Jesus fez? De assim que terminar de preparar o lugar, voltar para nos levar para junto com ele, para morar junto com ele, né? A pergunta 2 diz assim, ó, Jesus ensinou que sua volta seria um evento secreto. Aí eu já quero abordar um outro detalhe, né? Muita gente prega a respeito da questão do arrebatamento secreto. Fala-se que o arrebatamento secreto, ele é um evento que ocorre anterior à volta de Jesus. Na verdade, ele ocorre 7 anos antes da definitiva volta de Jesus. E quando Jesus viria nesse arrebatamento, levaria as pessoas, alguns ressuscitados, secretamente, e a igreja, e depois as pessoas que ficassem aqui passariam pela chamada grande tribulação de 7 anos, onde onde eles colocam, né, esses 7 anos sendo a última semana de Daniel, lá, né, lá de Daniel 9, mas daí a gente vai entrar nesse detalhe e vai ficar muito complicado, a gente vê isso quando a gente for estudar o livro de Daniel, né. Mas, enfim, eles colocam essa questão do arrebatamento como sendo um evento anterior em que Jesus leva a igreja e os que ficam passam pela tribulação, tem a marca da besta é imposta àqueles que não aceitam adorar a Cristo, que preferem aceitar a marca da besta, e aquele que não aceitar a marca da besta, então ele se salvaria, né? Porque ele está negando a besta e morrendo por Cristo, mas ele passaria pela tribulação porque não aceitou a Cristo antes para ser arrebatado. Essa é uma visão um pouco complicada de a gente imaginar, porque não faz muito sentido biblicamente
um arrebatamento secreto antes, porque o texto mostra bem claramente, né, em 1 Tessalonicenses, que ressoada a trombeta, não vai ter nada de secreto, né? E nós vamos ver mais a respeito disso quando a gente estudar o Apocalipse. A gente vai entrar em detalhes, né? Mas tem muita bagagem, muito material que demonstra que não há como ter um arrebatamento secreto, né? Um dos textos fala assim que nós, os que vivermos, né, de modo nenhum iremos antes dos que dormem, né? E Jesus diz que ele voltaria, diz, ao ressoar a trombeta, né? Ressoada a trombeta de Deus. E lá em 1 Coríntios 15, quando fala do mesmo texto, fala a última trombeta. E a gente sabe que as trombetas, segundo a visão de que ocorre um arrebatamento, ela seria posterior a isso. Mas ali está dizendo que é o ressoar da última. Então elas já tocaram 6. Então não, as trombetas são antes desse arrebatamento, né? Então existe um arrebatamento, existe, mas não é secreto. Ele ocorre juntamente com a volta de Jesus. Quando Jesus volta, as pessoas são levadas salvas e os ímpios são deixados aqui, mortos, né? Então não há como a gente entender a volta de Jesus dentro desse conceito do arrebatamento, né? Se houvesse um arrebatamento secreto, a situação ficaria complicada de se encaixar vários eventos, né? Então a gente vê que ali a volta de Jesus, ela tem estrondo, né? Diz que haverá um estrondo, estrepitoso estrondo, né? Diz que todo olho verá, né? Então não vai ser secreto, vai ser todo olho verá. A outra coisa também é que ao ser tomadas as pessoas, né? A gente vê lá que em Malaquias, né? Diz lá que as pessoas vão virar cinzas, né? Então tem vários textos que a gente poderia abordar aí, né? E também o objetivo principal de dizer que um será tomado e outro será deixado, que é o principal argumento utilizado, né? É apenas mostrar que haverá pessoas salvas e perdidas em todos os lugares, né? Em qualquer ambiente haverá salvos, em qualquer ambiente haverá perdidos. A outra coisa que também que é muito utilizada é assim, Jesus virá como um ladrão. Então, quando é que a gente percebe o ladrão? Quando a coisa falta. Então, quando faltarem os salvos, a gente percebe que Jesus veio como um ladrão e levou eles, né? Só que não é dessa forma, por quê? Porque não é esse o objetivo da comparação com o ladrão. A gente nota no contexto, quando a gente lê todo o texto mesmo, não só um verso, a gente lê todo o contexto, a gente percebe que quando Jesus fala da comparação com o ladrão, o que ele está querendo dizer? Ele está querendo dizer uma surpresa, né? E se o pai de família soubesse a que hora vem o ladrão, a que hora, entende? A surpresa. Não deixaria que fosse minada a sua casa. Significa o quê? Significa uma surpresa, vir sem esperar. Então, depois ele termina, portanto, vigiai, porque não sabeis em que hora virá o Filho do Homem. Então, a hora, essa é a ênfase de comparar a volta de Jesus como um ladrão, não como alguém que leva antes. Não faz muito sentido, né? Tem um estudo que dá para fazer profundo só em cima desse tema, né? Mas hoje o foco não é esse, né? Então, senão a gente vai perder muito tempo. Vamos para a pergunta 3 aqui. A pergunta 3, ela fala assim, quem acompanhará Jesus em sua volta? Jesus vem sozinho? Como é que vai ser? O texto está lá em Mateus 25, né? Se a gente subir aqui para os livros, aqui, vamos procurar aqui livros, e vamos para o livro de Mateus no Novo Testamento. Mateus, Novo Testamento, capítulo 25, verso 31. Nós vamos achar aqui. Olha só o que diz o texto. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele. Todos os anjos. Ele vai vir com quem? Com todos os anjos. Então vai ser uma comitiva gigantesca, né? Todos os anjos que estão no céu virão junto com Jesus, né? Qual será o objetivo da volta de Jesus? Para que ele vem? Afinal de contas, bom, já está o texto lá de João 14 que a gente leu, né? Quando preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo. Ele vem para nos buscar, ele vem para buscar os salvos, ele pretende estar entre eles, né? Por isso que eu me incluo nesse grupo, né? Ele vem nos buscar, né? A gente tem que se incluir, né?
Tem que se incluir porque faz parte, né? Nós temos que acreditar na salvação, né? Eu acredito que eu vou me salvar. Né? Espero não estar errado nisso, mas acredito. E você também tem que acreditar na sua salvação, né? Então Jesus, qual é o objetivo dele? É vir, né? E buscar, né? Aqui no próprio livro de Mateus, se a gente for lá no capítulo 16 e no verso 17, ó, Mateus capítulo 16, verso 17, ele diz assim, ó: Bem-aventurado é Simão Barjonas, porque não foi carne e o sangue, não sei se eu estou aqui nesse texto, Mateus 16, 27 aqui, ó. Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai, com seus anjos, novamente falando que ele vem com os anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Retribuirá. Bom, aqui nós temos a questão da retribuição, recompensa, prêmio, paga, né, pagamento, né, a contrapartida, né. Então aquilo que nós vamos receber pela nossa vida aqui na Terra, pelas decisões que nós tomamos nessa terra, essas obras ali não é apenas o que você faz no seu dia a dia. Decisões que você toma, o teu estilo de vida que você vive, a forma como você trata o teu semelhante, a forma como você vive a palavra de Deus, a forma como você respeita aquilo que é sagrado, a forma como você vive a verdade que você conhece, tudo isso é considerado obras. Então tudo isso vai compor, né, o quê? O conjunto daquilo que vai dizer se eu me salvei, se eu aceitei a Jesus como meu Salvador na minha vida e vivi uma vida para Deus, ou se eu vivi como se Jesus simplesmente não existisse, né? Então o objetivo é o quê? É retribuir a cada um segundo a sua vida, né? O que viveu, né? No Apocalipse 22, 12, vamos dar uma subidinha aqui, Apocalipse, vamos aqui achar o livro, ó, livros, a gente vem aqui no livro de Apocalipse, último livro do Novo Testamento, 22, 12, capítulo 22, verso 12. Eis que venho sem demora e comigo está o galardão. A palavra galardão significa recompensa. Novamente aqui, recompensa, pagamento, dádiva, né? O prêmio, né? A retribuição, né? Que tenho para retribuir a cada... Ó, retribuição, né? A cada um segundo as suas obras, ou seja, o que viveu, né? Não é apenas os atos de bondade ou não, né? É tudo que você fez na tua vida, né? O que acontecerá com os justos que estiverem vivos? A pergunta 5 diz assim: o que acontecerá com os justos que estiverem vivos? Vamos lá ver em 1 Coríntios, né? O texto até foi falado aqui no vídeo, mas vamos lá rapidinho. 1 Coríntios, livros, 1 Coríntios, a gente vai achar a primeira carta de Paulo aos Coríntios, aqui, e no capítulo 15, no verso 51 a 53. Achei aqui, tá pronto, olha só, 51 até o 53, beleza. Eis que vos digo um mistério, tá dizendo o texto aqui, deixa eu baixar um pouquinho aqui que a minha foto tá em cima, aqui. Eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Aqui aborda um pouco aquele tema da morte, a gente vai falar lá depois, tá? Então assim, ó, nem todos dormiremos, significa nem todos morreremos, mas transformados seremos todos, nós todos seremos transformados. Como assim? Esse corpo que nós temos aqui, que é carnal e é corruptível, sujeito a doença, sujeito a envelhecimento, sujeito até a pecar e tudo mais, esse corpo vai ser revestido de um corpo incorruptível, né? Ele não peca mais, ele não envelhece mais, não fica mais doente e não tem mais a tendência, né, para o erro, para o pecado, né? Olha só, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, olha só, a última trombeta, novamente fala, a última trombeta, são 7 trombetas, nós temos 7 trombetas no Apocalipse. A 7ª trombeta, ao ressoar a ela, o que acontece? A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, nós vamos falar da ressurreição lá na frente também.
e nós seremos transformados. Segundo a doutrina do arrebatamento secreto, ela diz o que? Ela diz que vem primeiro, as pessoas são levadas para o céu, transformadas, né, arrebatadas, e daí os que ficam por não terem feito parte da igreja de Deus, que seria arrebatada, o que acontece com elas? Elas ficam para enfrentar a grande tribulação, e nessa grande tribulação ocorre as trombetas, né? Só que daí ocorreria desde a primeira até... Mas olha só, aqui antes de acontecer isso, já tem a sétima. Então as trombetas são antes, são a tribulação com trombetas é anterior à volta de Jesus, não ali nesse interespaço, ali, né, nesse meio termo de 7 anos que é pregado, né? A gente vê que o texto mostra claramente isso. E ainda ele diz assim, ó, porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E esse texto aqui de 1 Coríntios 15, 51 a 53, ele é um texto que é totalmente comparável com aquele lá, comparável, né? O comparativo ficou forçado, né? Comparável, ele se ajusta, né? Ele complementa aquele texto de 1 Tessalonicenses 4, 15 a 16, que fala da mesma coisa, só que de outra forma. E lá fala do arrebatamento ocorrendo depois da trombeta. Então a gente vê que o arrebatamento não é antes, mas depois da trombeta, né? Então vamos lá. Os vivos então serão o quê? O que nós já vimos até aqui? Em primeiro lugar, Jesus prometeu voltar. Ele prometeu voltar, que não seria um evento secreto, e que ele viria com todos os anjos para o quê? Para retribuir a cada um segundo as suas obras, e que os justos que estariam vivos seriam transformados, né? Transformados e para estar com Cristo. Pergunta 6. O que acontecerá com os ímpios que estiverem vivos? Porque vai ter pessoas de todas as classes no mundo, né? Vai ter pessoas salvas e perdidas, né? Mas aí vem a seguinte pergunta: o que acontecerá com os ímpios que estiverem vivos? Tá, os justos serão transformados. E os ímpios? O que acontecerá com os ímpios que estiverem nessa terra? O texto a gente pode ver, um texto que fala do anticristo aqui, mas a gente pode aplicar esse texto também àquele que vai se perder, né? Olha só. Livros, aqui 2 Tessalonicenses, está aqui, um pouquinho antes de Coríntios, aqui, ó, né? Tessalonicenses, capítulo 2, verso 8. Aqui vai dizer assim, ó: então será de fato revelado o iníquo. Esse iníquo aqui é o anticristo, tá? É o anticristo que a gente vai também estudar no Apocalipse quem é, tá bom? Não vou aqui entrar em detalhes. Mas aqui diz que esse anticristo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca, e o destruirá pela manifestação da sua vinda. A manifestação da vinda de Cristo é suficiente para destruir esse anticristo. Ele morre, né? Ele é destruído pela glória de Jesus. Na hora que Jesus volta e desce, o ímpio, o anticristo é destruído, e também todos os ímpios são destruídos, né? Então o que vai acontecer? As pessoas, né? Tem um texto que diz ali que as pessoas dirão, né? Aos rochedos: caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta sobre o trono, né? E da ira do Cordeiro, né? Então as pessoas elas tentarão se esconder nas cavernas, né? Diz o texto, nas rochas das montanhas, né? Então o resplendor de Cristo será tão grande que essas pessoas, não só pelo próprio resplendor, mas pela glória e pela santidade de Cristo, as pessoas não suportarão olhar isso. As pessoas tentarão se esconder, e a glória de Cristo onde ela alcança, o pecado não subsiste, né? E essas pessoas estarão apegadas ao pecado e vão morrer junto com o pecado. Então não vai ter como, né? Elas morrerão pela manifestação da vinda de Jesus. Pergunta 7. A gente falou dos vivos aqui agora, né? Falamos dos vivos que vão ser transformados e dos vivos ímpios, né? Dos vivos justos que serão transformados e dos vivos ímpios, desculpa aí, né?
os vivos ímpios que morrerão pela glória de Jesus. Mas e os mortos? Porque terão mortos já até lá, vai ter muita gente vai ter morrido até lá. Quantas gerações se passaram, né? Desde Adão até nós, né? Então muitos já terão morrido. Aí dentro desses mortos, né, nós temos aí salvos e perdidos. A pergunta 7 é: o que acontecerá com os justos que estiverem mortos? Vamos lá então. 1 Tessalonicenses capítulo 4, é aquele texto que eu falei para você agora há pouco, que é comparável com 1 Coríntios 15, né? Vamos lá então. 1 Tessalonicenses capítulo 4, vamos lá. Vamos subir lá em cima no livro. Vamos procurar aqui, livros. A gente olhou antes a 2 Tessalonicenses. Se você está na tua Bíblia física, só volta um pouquinho lá. Vamos lá para 1 Tessalonicenses. Você vai no capítulo 4 e a gente vai até o verso 15. Folheie a sua Bíblia aí e ali está, olha só. Ora, eu vou até sublinhar aqui para ficar mais fácil, né? Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor, isto é, nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo nenhum precederemos os que dormem. O que é preceder? Preceder é ir antes, né? Nós, os que ficarmos até a vinda do Senhor, não vamos antes dos que estão dormindo. Dormindo ali é uma forma diferente de dizer aqueles que estão mortos, né? Então, aqueles que dormem no pó da terra, né? Nós não vamos antes daqueles que dormem, né? Os que dormem ressuscitarão primeiro, depois nós vamos com eles. E aqui o texto fala isso, ó. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, que é a última, né? Você lembra que a gente viu lá antes? Ao ressoar da última trombeta, aqui fala ressoada a trombeta de Deus, que é essa, que é a última. Descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então o que acontece? Depois no verso 17 diz assim, ó, depois nós os vivos que ficarmos seremos arrebatados juntamente com eles. Aí ocorre o arrebatamento, mas junto com a volta de Jesus, percebe? Entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Então a gente vê que aqui é uma sequência de fatos que ele vai colocando aqui, Paulo, a própria sequência do que vai acontecer, né? Então a resposta é o quê? A resposta é aqui no 16, né? Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Haverá uma ressurreição primeiro, e depois de 1000 anos, mais uma outra ressurreição. A gente vai estudar em detalhes essas ressurreições lá em Apocalipse. Mas eu já posso te adiantar que vão haver 2 ressurreições. Uma primeiro, dos salvos, e uma outra, 1000 anos depois, dos ímpios. O texto deixa claro lá em Apocalipse, mas Jesus em João 5, 28, ele também fala isso. Ele diz assim, não vos maravilheis, pois vem o dia em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz, né? A voz de Jesus, né? E sairão os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Pode ver que ele não fala assim, ó, ressuscitarão juntos. Então, os que tiverem feito bem para a vida e os que tiverem feito mal para o juízo. Não, ele não fala isso. Ele fala que vão haver 2 ressurreições mesmo no texto. Ele diz assim que sairão os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida e os que tiverem feito mal para a ressurreição do juízo. Então, ele diferencia as ressurreições, ele coloca os salvos em 2 grupos de ressurreição. E lá em Apocalipse 20, o texto também fala, né, de uma ressurreição, não uma única etapa, mas em 2 eventos, né? 2 eventos de ressurreição ocorrendo lá no livro de Apocalipse, né? E havendo um intervalo de 1000 anos entre eles, né? O texto é muito claro, quando a gente chega lá você vai ver que o texto não deixa dúvidas. Mas vamos adiante então para a pergunta 9, né? Não, com a pergunta 9 não, nós temos a pergunta 8 aqui ainda. O que acontecerá com os ímpios que estiverem mortos? Porque a gente já viu o que vai acontecer com os justos. E agora os ímpios, o que vai acontecer com eles? Apocalipse, João 5, 28 e 29, a gente já acabou de ler, né? E eu gostaria de levar você então lá para o Apocalipse capítulo 20. Vamos lá então, livro
Nós vamos aqui no Apocalipse, que é o último livro da Bíblia e do Novo Testamento, capítulo 20, no verso 5. E ele fala aqui assim, ó. Vamos lá então, verso 5. Os restantes dos mortos, os restantes daqueles que não fizeram parte da primeira ressurreição, os restantes dos mortos, não reviveram, ou seja, não voltaram à vida, não ressuscitaram, até que se completassem os 1000 anos. Então, há uma ressurreição, mas não ressuscitam todos, ressuscitam os salvos. Tanto que o texto acima fala assim, quer ver? Olha só, aqui ó, abaixo. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses a segunda morte não tem autoridade. Mas aqui fala que os restantes dos mortos, aqueles que não fizeram parte da primeira, não reviveram até que se completasse os 1000 anos. Essa que ocorreu agora, que é a primeira ressurreição. E os outros não ressuscitam, fica mais 1000 anos. Então a gente vê que fica 1000 anos, né, sem que há uma ressurreição, né? Há 2 ressurreições, salvos primeiro aqui, passa 1000 anos, daí os perdidos aqui no meio 1000 anos, né? Então uma ressurreição só de salvos e uma só de perdidos. Então é isso que ocorre, né? A Bíblia ela é muito clara em colocar isso. Você vê que não deixa dúvida, né? O texto ele não deixa margem para que você interprete de outra forma. Aí se a gente sabe que a ressurreição é quando ocorre aquele arrebatamento que a gente leu lá em 1 Tessalonicenses, a gente vê claramente, né, que Jesus volta, a gente arrebata, os que morreram ressuscitam em Cristo, os fiéis salvos são arrebatados e aí são levados para cima. A primeira ressurreição começa 1000 anos. Depois de 1000 anos é a próxima. Não tem um período de 7 em nenhum momento. Você vê que não vê 7 anos em local nenhum. Por quê? Porque aqueles 7 anos lá de Daniel já ocorreram. A gente vai ver no estudo do livro de Daniel que já se passou aquele período, né? Isso não tem nenhum período de 7 anos no futuro chamado de grande tribulação, né? Isso é uma crença baseada num versículo tirado do seu contexto que a gente vai estudar mais para frente. A pergunta 9 diz assim, ó: que sinais preditos por Jesus indicariam sua volta? Porque os discípulos fizeram essa pergunta, né? Jesus passou pelo templo e mostrou as edificações, e eles olharam aquele templo, né? E perguntaram para Jesus assim: Senhor, olha só, indicaram, né, para Jesus: olha essas construções, essas pedras. E aí Jesus diz para eles: em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada, ou derrubada, né? Ou seja, tudo seria derrubado, seria destruído. E os discípulos, então, caminhando com Cristo até lá em cima no Monte das Oliveiras, refletiram naquilo que ele tinha acabado de falar e pensaram: o que poderia derrubar um templo desse? Só pode ser o fim do mundo, né? Então, ao se assentar Jesus, eles chegaram em particular e perguntaram para ele: dize-nos que sinal acontecerá disso, da tua vinda e do fim do mundo. Então, eles mesmos entenderam que só o fim do mundo poderia causar isso que Jesus tinha falado. Então, Jesus ele explicou para eles, né? Profetizou e que haveriam alguns sinais, né? E os sinais ele disse, né? Que se levantaria nação contra nação, e ele fala um monte de coisa, e ele diz assim: mas não será o fim. E depois ele fala que mais pro final aconteceria o quê? Tem uma coisa que ele fala, 3 eventos principalmente, né? Que seria um terremoto gigantesco, né? Que ocorreria, que está lá no livro de Apocalipse, né? Que é quando abre o 6º selo. Tem também... Jesus também fala do sol, né? O sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, né? E as estrelas cairão do céu. O sol escurecerá. A gente vê que isso se repete lá no 6º selo também, lá em Apocalipse, né? E tudo isso já se cumpriu. A gente não vai entrar em detalhes, mas eu já vou dizer para você que tudo isso se cumpriu na história nos anos de 1755, 1880 e 1755, 1780 e 1833. Tudo isso já ocorreu no finalzinho do século XVIII
início do século XIX. Já aconteceu tudo isso, né? E isso seria próximo da vinda de Jesus, lógico, mas no final do século XIX, final do século XVIII, início do século XIX, nós já estamos no XXI e ainda nada, né? Fica aquela questão, né? Só que a gente tem que ponderar aquele texto que Pedro falou, né? Que para Deus um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. E a gente está falando de 2000 anos, né? Então 2000 anos, esse período de 200 anos é um décimo disso, né? A gente sabe que nós estamos hoje, desde de 1790 para cá, a gente já está vivendo no tempo do fim, segundo as profecias de Daniel, e você vai verificar isso quando a gente estudar Daniel, né? De 1790 para cá, 200 e poucos anos a gente já está vivendo, né? 230 anos a gente já está vivendo no período do fim. 230 anos, 200 e poucos anos seria 10% dessa nova era cristã. Então o período é relativamente curto se a gente comparar com todo o resto, né? Então esse é o tempo do fim, nós estamos no tempo do fim, né? Passarão gerações, né, nesse tempo do fim, né? Mas nós estamos vivendo, já muita coisa indica, né? Os sinais, as epidemias, pandemias e tudo mais que já se cumpriram, né? E esses sinais eles se cumpriram à risca, né? E a última pergunta 10 diz assim: que sinal Pedro apontou a respeito da volta de Jesus? Que sinal Pedro apontou a respeito da volta de Jesus? Olha só, esse sinal aqui que Pedro vai dar é um sinal que ocorre muito hoje, tá? Inclusive pessoas quando fazem um certo escárnio a respeito da volta de Jesus estão cumprindo esse sinal. Vamos lá no livro de 2 Pedro, né? Uma epístola de 2 Pedro. 2 Pedro, capítulo 3, verso 3 e 4. O que diz aqui, ó? Tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com seus escárnios. O que é escarnecedores? Debochadores. Escárnios é deboches, né? Andando segundo as próprias paixões. E dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, morreram no caso, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Ou seja, cadê a volta de Jesus que viria? Mas ela vem. Então, a gente pode ter certeza que se você estudar a Bíblia a fundo, Daniel, Apocalipse, como eu já falei, né? As outras profecias que estão nos evangelhos, que estão também no livro de Isaías, Ezequiel, Joel, Amós, tem outros livros que falam da volta de Jesus, né? Mas principalmente Daniel e Apocalipse, você vai perceber que nós estamos cumprindo ao longo da história todos os requisitos necessários para a volta de Jesus. E nós estamos no final. Já foi o 6º selo, já foi a 6ª trombeta, falta só a 7ª trombeta, 7º selo. Nós estamos no 6º selo, né? Nós estamos na última igreja, a 7ª igreja de Laodiceia. Digamos assim que estamos no último tempo, né? Só falta a pregação do evangelho para que Jesus volte em glória e majestade e a unificação em torno da besta e a imposição da marca da besta, né? Então falta apenas o cenário necessário a esses acontecimentos se formar para que isso aconteça, para que isso ocorra, para que isso seja implantado no mundo, e com isso haverá um impulsionamento do evangelho também e Jesus vai voltar em glória e majestade. Então a gente vê que todos os sinais, né? Jesus, ele prometeu, Jesus disse, como diz o pastor Arilton, né? Lá no final do vídeo ele sempre fala, Jesus prometeu que veio, que viria e veio. Prometeu que morreria e morreu. Prometeu que ressuscitaria e ressuscitou. E ele prometeu também que vai voltar. Espere. Então que nós possamos, né, que você possa fazer da volta de Jesus algo algo como primordial na sua vida, que você possa pôr isso como prioridade na sua vida, se preparar, né? E para se preparar, como é que a gente faz para se preparar para essa volta de Jesus? O primeiro passo é aceitar a verdade bíblica, a verdade da Bíblia, né, a respeito de Jesus. A segunda,
conhecendo esse Jesus que a Bíblia apresenta, aceitar a Jesus como teu Salvador pessoal na tua vida. Confiar nos méritos dele para te salvar do pecado, reconhecendo como pecador, como todos nós somos. Todos nós somos pecadores, reconhecemos que somos pecadores, nos arrependemos dos nossos pecados e aceitamos a Jesus na nossa vida como pagamento por todos esses pecados. Aceitamos o sacrifício dele como total e suficiente para a nossa salvação, individualmente, para a minha salvação. E aceito então que ele é o meu Senhor, entrego ele a minha vida para que ele possa me guiar. Aceitando a tudo isso, eu passo a me tornar súdito de Cristo e passo a fazer a sua vontade, andando de acordo com o seu caminho, de acordo com a sua lei, de acordo com os seus ensinamentos, pregando o evangelho ao mundo e apressando a vinda de Jesus. Esse é a grande obrigação de toda pessoa que professa ser convertida a Deus, né? Então, se você quer se preparar para a volta de Jesus, é isso que você tem que fazer. Primeira coisa, conhecer muito dessa palavra, porque sem essa palavra aqui, sem a Bíblia, você não conhecerá de Jesus. E conhecer de Jesus é o mais importante, é a coisa mais importante que você pode fazer na tua vida, porque é conhecendo a Cristo que você consegue olhar para ti, consegue se arrepender dos seus pecados, consegue se entregar, aceitar Ele na tua vida, viver para Ele, viver por Ele, e aguardar e estar desejando a volta dele. A partir do momento em que você passar a fazer tudo isso, a coisa que tu vai mais querer na tua vida é que Jesus volte e te leve para o lar celestial. Que tu possa fazer isso, que esse seja o seu desejo, meu desejo também. Eu vou convidar você agora que você faça uma pequena oração aqui comigo, vou fazer uma pequena prece e depois a gente se despede, tá bom? Beleza, então curve a sua fronte e nós vamos fazer uma pequena oração. Querido e amado Pai Celestial, louvado seja, Senhor, o teu santo nome, porque tu prometeste através da tua palavra que um dia tu vais voltar. Que nós possamos, Senhor Deus, nos preparar para esta tua vinda, que nós possamos, Senhor Deus, endireitar os nossos caminhos, que nós possamos aceitar a nossa pecaminosidade, que nós possamos aceitar, Senhor Deus, a Ti como nosso único e suficiente Salvador em nossa vida. Que nós possamos, Senhor Deus, mudar através da Tua presença em nosso coração e que possamos ser uma luz ao mundo que talvez não Te conhece. É o que nós te rogamos em nome do Senhor Jesus. Amém. E eu quero convidar você também para que possa assistir também na sequência. Na sequência nós temos mais um estudo que vai falar sobre a morte. O que Jesus ensinou sobre a morte, tá? Então, o próximo estudo, ele logo vai estar disponível, você vai poder assistir, você vai poder aprender bastante. É surpreendente esse estudo sobre a morte, tá? Você vai estudar e você vai aprender coisas ali a respeito da morte que você talvez nem sabia que a Bíblia falava, né? Então, assim, ó, fica aqui esse nosso compromisso, tá? Aguardo você no próximo vídeo, que você tire bom proveito, né? Se quiser pegar esse vídeo e assistir mais uma vez, né? De repente para te esclarecer alguma dúvida. Se tem alguma dúvida que não foi respondida, coloque no comentário ali embaixo, né? O comentário vai estar ativado, pode colocar no comentário, na medida do possível a gente vai respondendo a cada um conforme dá. Beleza? Fique na paz do Senhor e a gente se vê no próximo vídeo. Até lá!